Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciaremos a nossa aula de matemática com o tema multiplicação. Vamos lá? Vocês já escutaram sobre esse tema algumas vezes. Mas, na verdade, o que é multiplicar, gente? O que é fazer a multiplicação? Multiplicar é como se fosse a gente somar. A gente usa a multiplicação para fazer uma soma de um valor maior. Por exemplo, quando eu quero comprar 2 vezes a mesma coisa, eu sei que aquele valor vai se multiplicar por 2. Mas quando eu quero comprar uma quantidade maior, que me exige uma conta maior, eu necessito da multiplicação. Então, a multiplicação, ela é uma das operações matemáticas básicas. Ela é uma evolução natural da adição, pois ela é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Vamos lá. Exemplos. Como exemplo, é usual, por exemplo, quando a gente compra alguma coisa, algum produto no mercado. Supomos, caso a gente compre uma quantidade elevada desse produto, para facilitar a nossa conta, para a gente não precisar fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e assim sucessivamente, a gente usa, por exemplo, a multiplicação. Caso eu compre 8 produtos que custam R$2, para eu não repetir esse 2 8 vezes, o que eu posso estar fazendo? Eu vou estar multiplicando o 2 vezes o 8, que é 16. Sendo assim, 2 mais 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 2 é igual a 16. E essa soma, ela é representada pelo número x, como nós sabemos, no exemplo anterior. Então, no caso, 2 vezes 8, ou 2, o pontinho também representa a multiplicação, igual a 16. O que nos facilita e nos faz ter mais tempo. Agora, nós vamos dar início aos nossos estudos com o nosso livro. Eu vou pedir para vocês acompanharem junto comigo, capítulo 4, abrirem a página 38 do livro de vocês. Na página 38 do livro de vocês está escrito assim: a Adriana quer saber quantos bombons há na caixa. Veja, 2 formas diferentes de calcular a quantidade de bombons que há na caixa. Então, como vocês podem observar, aí tem a caixa de bombom. Na coluna, na horizontal, tem um valor e na vertical tem outro valor. Vamos lá. Tem 4 e tem 3. Então, como que a gente pode estar fazendo esse cálculo? Há 4 colunas com bombons em cada uma. Então, a multiplicação, para eu saber, para eu não precisar contar um por um bombom, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar multiplicando, eu vou estar facilitando a resolução dessa conta com o quê? Com a multiplicação, que seria ela 4, que são os fatores da multiplicação, e o resultado produto, que seria 4 vezes o 3. Galerinha, e quanto seria 4 vezes 3? Vocês lembram, né? Essa conta é fácil para vocês. Vamos lá. Seria 12, tá? 4 vezes 3, 12. Então, na caixa, há 12 bombons. Vocês podem conferir contando a quantidade de bombons. É importante lembrar o quê? Propriedade comutativa. Em qualquer multiplicação, quando alteramos as ordens do fator, ele não muda o resultado dele. Como nós vimos no primeiro exemplo, está 4 vezes o 3. No segundo exemplo, está o 3 vezes o 4. Então, nesse caso, a ordem não altera o produto, que seria o valor final, o resultado. Agora, nós vamos juntos fazer algumas das atividades. Prestem atenção. Leiam as frases marcando verdadeiro ou falso. Nós vamos prestar bem atenção para responder juntos. Vamos lá. Na multiplicação, 4 vezes o 5 é igual a 20. Os fatores são 4 e 5. E o produto é 20. Essa afirmação, será que ela é verdadeira ou será que ela é falsa? Hein, galera? Com vocês. E aí, eu vou dar tempo para vocês. Vamos lá.
A adição de 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Pode ser trocada por uma multiplicação, cujos fatores são os números 2 e 6. E o produto é 3. Será que essa afirmativa aí está certa ou está errada? Vamos lá. Em uma multiplicação de dois números, o produto é igual a 13 e um dos fatores é igual a 13. Então, o outro produto é igual a 1. E aí, galera? O produto obtido pela multiplicação de dois fatores iguais é sempre igual ao dobro desse fator. Vamos lá para a resposta? Vamos corrigir então. Na multiplicação, 4 vezes o 5, realmente o resultado é 20. E como nós sabemos, todo resultado é chamado de produto. Então, é uma afirmativa verdadeira. A adição de 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Se a gente fizer a conta, realmente vai dar 6. Pode ser trocada por uma multiplicação cujos fatores são os números 2 e 6. Nós sabemos que os fatores são os números a serem calculados. Então, se eu fizer 2 vezes o 6, certamente o produto não vai ser 3. Quanto que é 2 vezes o 6, galera? É 12. Então, está errado. Em uma multiplicação de dois números, o produto é igual a 13 e um dos fatores é igual a 13. Nós sabemos que o resultado dessa operação é 13, né? O produto dessa operação, o resultado dessa operação é 13. Logo, se um dos fatores são 13, o outro fator só pode ser o 1, porque aquele número vezes ele mesmo é o próprio resultado. Então, é correto afirmar. E o produto obtido pela multiplicação de dois fatores iguais é sempre igual ao dobro desse valor. Está errado. Vamos prosseguir. Agora, nós vamos juntos. Em um número foi multiplicado por outro. Um desses fatores é igual a 6 e o outro fator é maior número com um algarismo. Vocês vão calcular mentalmente o produto dessa multiplicação. Então, vamos lá. O primeiro fator dessa multiplicação é o 6. O segundo fator, nós não sabemos. Ele diz aí que é o outro fator... é o maior número com um algarismo. Os nossos números são de 1 a 9. Qual é o maior número de um algarismo? 9. Então, o segundo fator só pode ser o 9. Logo, nós vamos ter a multiplicação de 6 vezes o 9. Eu quero ver quem vai me responder. Quem lembra quanto é 6 vezes 9? 1, 2, 3, valendo. Acertou quem disse que é 54. Então, o resultado de 6 vezes 9 vai ser 54. Vamos para o número 3. Nós vamos observar a ilustração e responder. Aí está escrito assim, um suco vale R$4. Vocês vão calcular mentalmente. Qual seria o preço de 6 sucos? Então, a conta seria 4 vezes o 6. E quais são os fatores da multiplicação que representaria a solução do item A? Vamos lá. 4 vezes o 6, 24. Certamente, 6 sucos seriam R$24. Os fatores da multiplicação, desta multiplicação no caso, seriam os números a serem calculados, que são o 6 e o 4. Agora, nós vamos observar. Observe o que ele está dizendo e responda à questão. Pense em um número que é o resultado da multiplicação de 5 pelo dobro de 3. Em que número Leila pensou? Vamos lá. Então, ela pegou o 5, ela pensou no número. O resultado dele, na multiplicação de 5 é o dobro do 3. Ela pegou o 5 e multiplicou por 15. Gente, ela pegou o 5 e multiplicou por 3, que deu 15. Qual é o dobro de 15? Seria a mesma coisa de 15 mais 15, ou 15 vezes o 2, que é igual a 30.
Agora nós vamos realizar juntos a página 42, onde ela dá a ideia de associativo. O que é associativo? A gente vai associar os fatores. Vamos lá, está escrito assim. Catarina comprou 2 pacotes de garrafa de água como representado ao lado. Quantas garrafas ela comprou? Então tá assim, se um pacote há 3 vezes 4 garrafas, então em 2 pacotes há 2 vezes 3 vezes 4 garrafas. Essa multiplicação pode ser resolvida ao menos de 2 formas. E aí embaixo tem as opções como ela pode ser resolvida. 2 vezes 3 vezes 4, que é igual... Vamos lá ver como vai ficar. Então, 2 vezes igual. Quanto que é 3 vezes 4? Nós vamos resolver dessa forma. Primeiro os que estão dentro do parênteses. Repetindo 2, 3 vezes o 4, 12. 2 vezes 12, 24. Então, Catarina comprou 24 garrafas. Ou nós podemos resolver primeiro 2 vezes o 3, que é 6, e 6 vezes o 4, 24. Como nós percebemos e como já aprendemos, a ordem dos fatores, neste caso, não vai alterar o resultado, porque estamos falando de multiplicações. Então, não importa se a gente multiplicar primeiro o número da frente ou depois o número de trás. Agora, vamos observar a ilustração e calcular mentalmente, respondendo as questões. Que multiplicação representa aí o número de latas das caixas? Vamos ver quantas latas tem de comprimento e de largura. Nós temos 4 e temos 6. Então, qual seria a multiplicação que iria representar, galera? 4 vezes o 6, que é o total de 24 latas, 24 caixas. E quantas latas cabem em 2 caixas? Como que a gente pode fazer esse cálculo? Se vocês quiserem, vocês podem contar a caixa 2 vezes. Mas para facilitar, usamos a multiplicação e fazemos 24 vezes 2, que deu 48. E em 4 caixas, nós fazemos o 24 vezes 4, que no caso dá 96. Agora, nós vamos para a página 44, onde fala de estratégias de cálculo, vezes 10, vezes 100 e vezes 1000. É importante lembrar que todo número vezes ele é igual a ele. E todo o número multiplicado por números como 10, 100, 1000, 10.000, o que nós vamos fazer? Vamos repetir o número e vamos colocar os zeros. Para a gente não errar, a gente vai contar. Por exemplo, um número vezes 10. Eu vou pegar 3 vezes o 10. Eu vou repetir o 3 e vou botar um 0. 3 vezes 300. Eu vou repetir o 3 e vou colocar... 3 vezes 100, perdão. Eu vou repetir o 3 e vou colocar 2 zeros, que é igual a 300. 3 vezes 1000. Eu vou repetir o 3 e vou colocar 3 zeros, que é igual a 3.000. Calcule a quantidade de clips em cada grupo de 3 embalagens. Cada embalagem tem 10 clips, então 3 vezes o 10 é 30. Em 3 dessas embalagens há 30 clips. Cada embalagem tem 100 clips, então a conta seria 3 vezes o 100, 300. Em 3 dessas embalagens há 300 clips. Cada embalagem há 1000 clips. Então, 3 vezes o 1000 é igual a 3.000. Em 3 dessas embalagens, há 3.000 clips. Nós vamos juntos agora ver essa atividade. Como eu disse, é muito fácil. A gente tem que observar o fator que está sendo multiplicado e repetir. Por exemplo, 4 vezes o 10, 40. 4 vezes o 100, 400. 4 vezes 1000, 4.000. E assim sucessivamente. 5 vezes o 10, 50. 5 vezes o 100, 500. 5 vezes 1000, 5.000. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 100, 700. 7 vezes 1000, 7.000. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 100, 900. 9 vezes 1000, 9.000. Agora, nós vamos juntos. Descubra
os resultados obtidos no quadro da atividade anterior sugerem o acréscimo do zero conforme os números multiplicados. Então, como eu disse, a gente só acrescentou o zero, repetiu o número e acrescentou o zero, tá? Em uma campanha beneficente, foram arrecadados diversos produtos enlatados, como está representado no gráfico. Então, tem o óleo de soja, atum, milho e leite em pó como produto. Quantas latas de cada tipo de produtos foram arrecadados? Observe, nesse gráfico está marcando de 0 a 10, mas do lado indica assim, ó, quantidades em centenas. Ou seja, se eu sei que está em centena, eu vou aumentar, não vai ser apenas 10. Então, óleo, 1.000 latas, atum, 200 latas, milho, 800 latas, leite em pó, 400 latas. Gisele trabalha como caixa em um banco. Em sua gaveta há 13 cédulas de R$100 e 17 cédulas de R$10. Quantos reais há na gaveta de Gisele? Então, qual o cálculo que eu vou fazer? 13 vezes 10 e depois 17, dá R$1.470. Tá bom? Agora nós vamos calcular mentalmente os resultados. Antes de fazer as adições, efetue cada multiplicação que está dentro do parênteses. Lembrando que nós resolvemos as operações sempre primeiro o que está dentro do parênteses. 8 vezes 100, 800, mais 5 vezes 10, 50. Esse valor dá 850. 5 vezes 100, 500, mais 7 vezes 10, 70. Esse valor dá 570. 4 vezes 1.000, 4.000. Mais 6 vezes 100, 600. Mais 9 vezes 10, 90. Então, dá 4.690. Até aí tá tudo bem, tá tranquilo, né, crianças? Deu para entender. Então, é questão de só prestar mesmo atenção em relação ao zero. Agora é a vez de vocês. Vocês vão realizar as atividades do livro. Lembrando que eu comecei a explicar algumas atividades e foram puladas outras. Essas que nós pulamos, vocês realizarão como fixação para poder ver se conseguiram compreender a explicação ou não. Então, vocês vão realizar a questão 5, 6 e 7 da página 39. E as demais páginas 40, 41, 43, 46 e 47. Um beijo e até a próxima aula!